Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de História, 26 de agosto de 2021. E nós estamos estudando o capítulo 5, sobre a cidade em que se vive. E hoje nós iremos explorar o tópico Memória e Museus. Vocês devem acompanhar no livro de vocês a partir da página 87. Então, crianças, vamos acompanhar a leitura. Memória e museus. No Brasil, nem sempre as grandes cidades conservam bem o seu patrimônio histórico. Muitas construções são destruídas para dar lugar a edificações novas. Como vocês estão vendo aqui, nem sempre as grandes cidades conservam o patrimônio histórico. Vamos observar aqui algumas fotos. Aqui é uma Rua do Giz, em São Luís, estado do Maranhão, 1908. A Rua do Giz, em São Luís, estado do Maranhão, em 2007. Até o início a próxima imagem. Até o início do século XX, Florianópolis era conhecida como Nossa Senhora do Desterro. Pintura, uma visão de Nossa Senhora do Desterro. E a próxima aqui, vista da cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, em 2017. Próxima página. Algumas cidades brasileiras preservam muitas construções antigas, conservam, às vezes, quarteirões ou mesmo bairros inteiros da época em que o Brasil era colônia de Portugal. Elas são chamadas de cidades históricas e, por lei, não se pode derrubar nem modificar as paredes externas das construções antigas. Vejam duas imagens de uma cidade histórica do Brasil. Nós temos a primeira imagem, que é a cidade de Vila Rica, que é o antigo nome da cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. E a outra é a cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Além de patrimônio histórico nacional, foi designada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Próxima página. Vamos lá, criançada. Muitos museus são instituições que reúnem objetos, esculturas, móveis, pinturas e outros materiais que fazem parte da história de uma comunidade, de um povo, de um tempo ou de um lugar. Ao visitar museus históricos, é possível conhecer os modos de vida e os valores das pessoas do passado. Aqui nós temos uma fotografia, A fotografia abaixo mostra móveis e objetos dos imigrantes alemães no início do século XX no sul do Brasil. Aqui podemos observar alguns objetos, como os lampiões a querosene, o teto, a parede de madeira pintada, a chapeleira, o carrinho do bebê, a bicicleta da criança, o berço do bebê, a cama antiga de madeira. Criançada, como nós estamos estudando sobre museus e memórias, esses objetos, eles fazem o quê? Eles estão, a maioria deles, em museus. E por que memória? Porque vai nos lembrar algo que já foi vivido no passado, não é isso? Próxima página. Alguns museus foram instalados em construções que antes tinham outros usos. Outros foram construídos especialmente para serem museus. Então, aqui nós temos alguns museus, E aí vocês irão observar para depois responder as questões. Próxima. Ainda temos mais o Museu Imperial na cidade, o Museu Paranaense e o Museu de Pré-História Casa Dom Aquino. Então, crianças, aqui nós estamos encerrando o nosso capítulo 5, onde nós estudamos sobre a cidade em que se vive, conservar a memória cultural de um país ou de um local. Não foi se aprendendo sobre conservar a memória cultural de um local, aprendemos sobre os lugares de memória, que os lugares podem nos trazer memórias e algumas lembranças. As cidades e o campo se modificam com o tempo, vocês aprenderam sobre isso, E nós aprendemos, por exemplo, que edifícios antigos precisam ser conservados, pois são importantes para preservar a memória dos locais.
Aprendemos também que os monumentos e as construções são marcos do passado, são eles que nos vai contar a história de pessoas que viveram aqui no passado, objetos, estátuas, não é isso, criançada? Então, criança, leiam novamente esse capítulo, estudem e também vocês devem fazer a atividade proposta na nossa aula de hoje. Não deixe de realizar a atividade de vocês e em seguida postar na nossa plataforma. Um excelente dia, fiquem com Deus.